Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Raul de Luz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje eu vim trazer um tema bem interessante, ao mesmo tempo polêmico. Hoje eu vim falar sobre os puramentes, né? Espíritos que decaíram do plano causal ou do mental abstrato, né? Bom pessoal, esses espíritos, né? Eles se encontram presos gravitacional pela gravidade espiritual no centro do núcleo do nosso planeta, uma dimensão que se encontra compactada, certo? Então esses espíritos são extremamente antigos e antes da sua queda eles viviam no plano causal, né? Para quem não sabe o que é um plano causal, é aquele plano que não possui forma, é uma dimensão abstrata, né? Habitado somente por seres que já não possuem corpo astral e nenhum mental concreto, ou seja, são espíritos que já transcenderam o plano mental concreto, né? Então esses puramente que estão presos na dimensão que se encontra dentro do núcleo do planeta, compactado, na verdade o centro do núcleo do nosso planeta é a porta de entrada para essa dimensão extremamente densa. Você não tem noção de quão densa é essa dimensão onde esses espíritos, esses puramente, se encontram aprisionados pela gravidade espiritual, não pela gravidade física, já que eles são imunes à gravidade espiritual, certo? Então, todos os espíritos, né, esses espíritos são ex-mestres do plano causal, né, que acabaram se corrompendo em determinadas quantidades e acabaram se desvirtuando dos caminhos sagrados, né? Deixaram se levar pela vaidade, pela arrogância do saber, né? E pela própria condição de espíritos desprovidos de forma, né? Eles meio que se corromperam por essas questões, né? Então esses puramente se encontram aprisionados uma dimensão compactada no núcleo do nosso planeta. Para você ter noção, ele está abaixo vibratoriamente do próprio abismo, na parte mais profunda do abismo, onde esses seres se encontram aprisionados, né? Esses espíritos, né, são extremamente antigos, né? Eles são dotados aí de mais de milhões de anos, desde que eles ascensionaram ao plano causal. E esses espíritos se tornaram vampiros psíquicos, né, de nível planetário, né, tanto que tiveram que ser aprisionados. Por quê? Porque esses espíritos já estavam causando muito problema, e por eles não possuírem forma, né, vocês são seres puramente, eles não tinham esse problema de reencarnação, né, eles não estavam limitados pela reencarnação, né. Porque a reencarnação ela só impera nos espíritos que possuem forma, né, que possuem corpo físico, corpo astral e os corpos mentais concretos. Então esses espíritos eles gozam de todos os benefícios que um espírito que não possui forma tem, né? No caso aí, a principal vantagem desses espíritos é a imortalidade, né? Eles são seres imortais. Eles não estão mais sujeitos à lei da reencarnação, né? Afinal, eles são puramente, eles não degeneram como corpo astral ou como corpo físico, né? Esses seres são bem similares aos arcontes, né? A única diferença deles com os arcontes é que os arcontes ainda possuem corpo astral, apesar de eles usarem principalmente seu corpo mental superior para fim de obsessões, né? Planetária a nível de inconsciente, os arcontes que eu estou falando. Já esses seres, apesar de a atuação desses puramente ser similar à dos arcontes, eles, eles não possuem mais corpo astral.
Eles não têm corpo astral, nem corpo mental concreto, né? Então, esses espíritos foram trazidos para cá, para o planeta, assim que o núcleo do planeta foi estabilizado, né? Assim que o núcleo do planeta foi estabilizado, porque primeiro, quando se cria um planeta, primeiro se criou o núcleo, que não tem planeta sem um núcleo. Depois que aquela camada do magma foi formada, do magma, em torno do núcleo. Depois que a parte mais, a parte da crosta, né, a parte da Terra, digamos assim, né, da crosta planetária, foi formada, esses espíritos foram trazidos para cá, né, oriundo de outros sistemas solares, né. E a prisão deles se encontra, né, dentro desses núcleos, desse planeta, do nosso planeta. Existem outros seres como eles, né, uma categoria relativamente numerosa. Como eu falei, são seres que caíram do plano causal, né, porque em todas as dimensões, ou quase todas as dimensões, existe uma certa quantidade de espíritos que se desvirtuaram, né, que caíram. É tanto que um dos meus vídeos eu falo da entidade de Jeová, que era um Elohim, né, ou seja, era um co-criador, um filho criador, mas por alguma razão se rebelou, se revoltou contra a divindade ou o universo, alguma coisa assim do tipo, né? E se tornou a tão temida entidade de Jeová, né? Uma superconsciência cósmica negativada. E esses seres são mestres, ex-mestres ascensionados, né? A única diferença deles é que eles são mestres ascensionados que não possuíam mais forma, né? Por exemplo, Ramatiz. Ramatiz é um mestre ascensionado, porém ele ainda possui forma. Ele não é um mestre ascensionado sem forma. Ele ainda possui um corpo humanoide. Já esses seres que eram ex-mestres ascensionados sem forma, viviam no plano causal, né? Para quem não sabe o que é um plano causal, é aquela dimensão que se encontra além da quinta dimensão. A quinta dimensão nada mais é do que o plano mental concreto, onde vivem os mestres ascensionados que possuem forma, ou seja, tem braço, tem perna, tem tronco, tem cabeça. E esses seres que se encontram aprisionados na dimensão compactada que se encontra dentro do núcleo do nosso planeta e são ex-mestres ascensionados sem forma, né? E são seres extremamente perigosos por serem imortais, né? Gozarem de todos os benefícios que um espírito tem, que não possui forma, né? Imortalidade. Eles adquirem conhecimento numa velocidade extremamente alta, né? Para você ter uma noção, um ser desse, puramente, ele consegue, por exemplo, ler um livro de 300 páginas em 1 minuto. Por quê? Porque ele não tem mais alimentação do cérebro físico nem do mental concreto. Ele já transcende essa limitação. Então, um desses puramente, eles conseguem, por exemplo, ler uma biblioteca com 1000 livros em cerca de um dia. Ele consegue ler todos esses livros. Algo que para nós aqui encarnado e até o desencarnado seria quase que impossível, né? Então esses puramente conseguem fazer isso. Então, além de ser imortal, são extremamente antigos, porque onde eles caírem, onde eles se negativarem, esses mestres ascensionados sem forma, eles viviam milênios e milênios no plano causal, né? Eles adquiriram muito conhecimento, muita experiência, né? Eles possuem conhecimentos que a gente nem sonha que existe, nem que a gente suspeita, né? E deixaram, né, a arrogância do saber, a vaidade, né, subir a cabeça, o poder, porque esses seres vivem numa dimensão acima dos mestres ascensionados com forma, né? Para você ter noção, esses seres viviam acima das dimensões dos mestres ascensionados, né? Para você ter uma noção, a fraternidade branca, ela vive na quinta dimensão. Esses seres viviam na sexta dimensão, né? Em termos de dimensão, eles estão apenas um degrau abaixo das dimensões angélicas,
Ou seja, esses puramente são seres semi-angélicos, certo? Eles possuem a inteligência de um anjo, porém sem a moral de um anjo. Ou seja, eles são semi-anjos. Está a um salto evolutivo de se tornar um anjo, né? Então, por eles possuem a inteligência quase angélica, não gozarem de não possuírem forma, né? Isso faz com que esses seres sejam muito perigosos, além de serem imortais, né? E a única forma de aprisionar esses seres foi através, né, da gravidade espiritual, né, onde eles foram banidos para essa dimensão compactada no núcleo do planeta, né? Na verdade, o núcleo do planeta é a porta de entrada para essa dimensão, né? Não que a dimensão seja do tamanho do núcleo, é apenas uma porta de entrada para essa dimensão. É como se fosse um portal, dentro do núcleo que dá acesso a essa dimensão compactada, extremamente densa desses seres. Se um desencarnado entrasse na dimensão desses seres, eles ficariam paralisados quase que eternamente, de tão densa que é aquela dimensão, extremamente pesada. É mais pesado que a região mais profunda do abismo, né? Só eles, por eles serem puramente, eles conseguem se locomover nessa dimensão com uma certa limitação, mas eles ainda conseguem se movimentar dentro dessa dimensão compactada, certo? Então existe, em todas as dimensões, existe aqueles que nós podemos chamar de desertores, né, traidores, rebeldes, aqueles seres que caíram, né? Aqui no canal teve um relato de um rapaz que me mandou que o espírito dele vivia na quinta dimensão. Ele era um espírito ascensionado, né? Ele não era um mestre, ele era um espírito ascensionado. Segundo ele pecou contra a divindade, ele não me falou o que foi que ele fez e acabou sendo banido para a quarta dimensão, onde ele foi reiniciado seu processo de reencarnação aqui no plano físico, né? Ele não me falou o que foi que ele fez, mas segundo ele vivia, né, nessa quinta dimensão. Ele pecou contra a divindade. Então ele vivia na quinta dimensão, né? Esse rapaz que me relatou a história dele, né? E esse ser vivia além da quinta dimensão, na sexta dimensão, né? Então esses seres são vampiros psíquicos, se tornaram vampiros psíquicos de nível global, né? Eles tinham uma liberdade muito grande, eles conseguiam, por serem puramente, se locomover entre as dimensões, né? Eles conseguiam acessar a quinta dimensão, a quarta, o plano físico. Eles roubavam memória dos encarnados, copiavam, às vezes através da subincorporação. Eles possuíam o corpo dos encarnados, até dos desencarnados. Se tornavam invisíveis aos encarnados, né? Eles absorviam a quantidade extremamente alta de informações científicas, em ciência, em tecnologia, extremamente alta, né? Então, os seres cósmicos, né, não viram outra situação a pegar todos esses puramente, reunir eles, né, num único ponto e banir eles para essa dimensão compactada, né, extremamente densa, onde a porta de entrada é justamente o centro do núcleo do nosso planeta, né? Para você ter noção, que estuda sobre o núcleo do planeta, sabe que o núcleo do planeta é a região do planeta mais densa que existe, tanto que lá o ferro fica em estado líquido circulando em torno do núcleo, gerando o nosso campo magnético, né, que protege da radiação solar e tudo mais, né? Então a densidade desses seres é similar do nosso núcleo, por isso que eles não conseguem sair, porque eles têm a mesma sintonia, mesma densidade do núcleo, e pela gravidade espiritual eles acabam sendo aprisionados. É como se estivesse dentro de um buraco negro, onde eles não conseguem sair e só conseguiram entrar, né? Então esses puramente são, reforçando aqui, são ex-mestres ascensionados sem forma,
né? Imagina um Ramatiz, por exemplo, sem forma, só em corpo mental, só que do mal, né? Imagina quão perigoso seria um espírito desse. Um espírito, por exemplo, da categoria do Conde de Saint-Germain, né? Só que sem forma. Imagina quão perigoso ele seria. Um espírito como Hermes Trismegisto, né? Sem forma, só que negativo, do mal, né? Então imagina, né? Quão perigoso seria ser esses seres. E esses seres são justamente esses mestres ascensionados. São semi-anjos, né? Para você ter noção de que existe de tudo no universo, coisas bizarras, cabeludas. Né? Conforme você vai estudando, você vai descobrindo cada coisa que você acaba até, às vezes, nem acreditando, né? De tão surreais que são. Mas se você for analisar, bem o que eu falei, faz todo sentido. Tem sentido no que eu estou falando, né? Que as pessoas pensam que um espírito que vive em corpo mental, ele não pode se tornar de uma hora se a entidade de Jeová, que era uma superconsciência cósmica, um Elohim, criador, se tornou do mal. Imagina um mestre ascensionado sem forma que se encontra bem abaixo da entidade de Jeová, porque seria impossível, sendo que a entidade de Jeová, sendo um Elohim, ou seja, um co-criador, se negativou. Então, por que um espírito um mestre ascensionado sem forma não seria possível ele se negativar, certo? Então, isso aí são os puramente, pessoal, que eu queria deixar para vocês, extremamente perigosos, extremamente antigos, extremamente inteligentes, né? Eles são verdadeiros manipuladores psíquicos, né? Vampiros psíquicos de alto nível mental, né? Porque eles atuam diretamente no nosso inconsciente, né? Devido à facilidade que eles têm de penetrar nossos corpos mais densos, né? Principalmente o corpo mental inferior. Então é isso aí, pessoal. Eu queria deixar esse conhecimento novo para vocês. Espero que tenham gostado. Deixa o like e até o próximo vídeo.